Olá a todos, meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé, na disciplina de História e de Atualidade, e hoje nós estamos com mais uma videoaula na área de História com o título Mercantilismo e Expansão Marítima. Sejam todos bem-vindos e tenhamos uma boa aula. Um dos eventos que marcam profundamente o final da Idade Média é a instituição de uma política econômica que sustenta os reis absolutistas, ou que financiam esses reis, na desagregação da autoridade da nobreza enquanto detentora do poder descentralizado da Idade Média. E aí, essa política mercantilista vai ganhar força, vai ser alavancada pelo colonialismo, que vai trazer para a América os exploradores, os colonizadores europeus. Esse movimento é também chamado de expansão marítima europeia, ou grandes navegações, como alguns gostam de chamar, está também no contexto dessa nossa aula de hoje. O que foi, afinal de contas, se nós tivermos que definir o mercantilismo? Conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Nós já falamos anteriormente numa aula sobre absolutismo que a política agora controlada, o poder político controlado pelos reis, ele precisa de financiamento. E esse financiamento vai ser a política econômica mercantilista que nós estamos aqui definindo. Quando ocorre esse conjunto de práticas econômicas? Aproximadamente entre os séculos XV e XVIII. Que nós vamos reparar que no caso nosso do Brasil, vai inclusive se estender até o século XIX, porque só em 1822 nós vamos nos tornar independentes. Onde ocorre essa política econômica mercantilista? Vários países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que serão os principais colonizadores da América. Característica básica e fundamental, a intervenção do Estado na economia. Isso em relação ao mercantilismo. Ok? Quais são, então, os princípios da teoria política e econômica do mercantilismo? Nós vamos ver aqui nessa imagem que a ideia da acumulação de metais preciosos no país, também conhecida como bulionismo ou metalismo, é uma dessas características. Ou seja, se você importar pouco e exportar mais, o peso aumenta, aqui o peso da balança pende, ele desce, tá bom? Seria o fundamento dessa política econômica mercantilista chamada, na sua característica chamada de bulionismo. Ok? Quando você exporta mais, tem maior entrada de ouro. Quando você importa menos, tem menor saída de ouro. Então, o exclusivo colonial, a colônia, a exclusividade de controle da colônia, através da nacionalização do comércio e do protecionismo das indústrias, ou seja, o comércio agora é governado por leis determinadas pelo Estado absolutista. Protecionismo industrial, não da indústria de produção em série que vai acontecer na Inglaterra posteriori, mas da produção mesmo que artesanal, mesmo que manufatureira. Essas duas características determinam o regime de monopólios. Vai fazer que a subida e promover... Como se faz isso? Como se protege a indústria? Subindo as taxas alfandegárias. Todas essas características é que fundamentam a política econômica mercantilista. Então vamos lá. Vamos ver os princípios da teoria política. O bolionismo, o protecionismo ou nacionalismo econômico e o colonialismo são os princípios dessa teoria econômica mercantilista.
Instrumentos para o bulionismo. Bom, o que é o bulionismo? Acumular metais preciosos e garantir a circulação interna da moeda, que é indispensável para o comércio. Resgatando a nossa aula, nossa videoaula de absolutismo, está presente aqui a tomada de medidas de decisões do Estado absolutista que favorecem a burguesia, que é a questão do comércio. Quais são os instrumentos? Balança comercial positiva ou favorável, com aumento das exportações e diminuição das importações. Quanto mais se exporta, mais se vende produtos manufaturados que estão sob o controle da burguesia. A burguesia está aí alicerçando o seu controle do poder econômico, né, desse Estado absolutista. Protecionismo, nacionalismo econômico. Atentem os meus alunos do pré-vestibular que essa expressão é nova. Nacionalismo econômico. Ok? Assegurar o desenvolvimento da produção nacional, evitando importações. Quais são os instrumentos? Desenvolvimento e proteção de manufaturas em regime de monopólio. Ou seja, dá um monopólio de controle de se produzir manufaturas a determinados setores que a burguesia controla. Protecionismo fiscal, o aumento das taxas nas alfândegas para evitar a importação de produtos que são manufaturados dentro dessas regiões. É o Estado absolutista agindo em favor da burguesia. E o colonialismo, assegurar colônias como fonte de matérias-primas e mercados para os produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados vão ter consumidores exclusivos a partir do momento em que eles dominarem as colônias. Qual é o instrumento utilizado? A doutrina do exclusivo colonial, também conhecido como pacto colonial, onde as colônias existem para atender às necessidades comerciais da metrópole. E as companhias de comércio com regimes de monopólio. Outra característica bem marcante, que nós já até discutimos aqui anteriormente, na política econômica mercantilista, é a balança comercial favorável. Diminuição das importações e o aumento das exportações. É o esforço, uma definição para nós entendermos e fixarmos, no caso da gente daqui a pouco fazermos simulado, daqui a pouco fazermos a prova do Enem, é o esforço para exportar mais do que importar. Desta forma, entraria mais moedas que sairia, deixando o país em boa situação financeira. Outra característica do mercantilismo é o colonialismo. Ou seja, se sustenta com política de controle e domínio político e econômico, o chamado pacto colonial que nós acabamos de falar. Ou seja, como o colonialismo ele é referência, como ele se apresenta, como ele se sustenta? Através do controle e domínio político e econômico das colônias. É o que nós chamamos de pacto colonial. Quais são as regras do pacto colonial? A colônia só produzia o que fosse autorizado. Só venderia a metrópole com preços baixos para que fosse exportado para outros países com grande margem de lucro. Aqui já está nascendo o ponto de insatisfação das colônias, que mais tarde vai levar essas colônias à insubordinação, ao processo de dependência. A função da colônia era enriquecer a metrópole. Logicamente, isso não agrada às colônias. Nós vamos ver que haverá necessidade de se proteger as manufaturas, outra característica, diminuir com a diminuição dessas importações. Privilégios fiscais, concessão de monopólios, desenvolvimento de manufaturas reais, controle da atividade manufatureira através de matérias-primas. Toda essa lista aqui são lista do que nós chamamos de protecionismo. Essa lista aqui, esse conjunto de regras aqui é chamada de colbertismo. Jean-Baptiste Colbert, que foi ministro da economia da França, esse cara que criou esse conjunto de regras que vai ser modelo
para a colonização dos países da América. E aqui, finalmente, nós temos um resumo sobre a afirmação da política colonialista através da expansão marítima. Esse contexto é muito estudado durante toda a nossa vida escolar, né? Por isso eu resolvi trazer esse resumo, que também estou enviando para os meus alunos e que vocês podem ter como referência esse que chamamos de mapa mental. Na expansão marítima, nós precisamos ter guardados para nós, compreendidos, as consequências, as motivações e o pioneirismo português, que é o que cobram da gente, que vai nos colocar agora na história do Brasil. A história do Brasil será inserida no contexto da história europeia. Quais são as motivações para a expansão marítima? A busca de monopólios, a busca de metais preciosos e a expansão da religião. A gente precisa resgatar que a reforma na Europa impôs à Igreja Católica a necessidade de se expandir, além do que os puritanos, as religiões resultantes da reforma não estão tendo espaço, os burgueses não estão tendo espaço, e então eles vão buscar novas áreas para viverem. Bom, monopólios. Os estados italianos têm o monopólio dessas cidades, do comércio com o ocidente europeu. Quem é que vende mercadoria importada para o ocidente europeu? São esses italianos. E aí nós vamos ver que esse monopólio incomoda as cidades, os reinos, as monarquias absolutistas do Ocidente Europeu, Portugal, Espanha e França, porque eles pagam o preço que essas cidades italianas querem. Essas cidades italianas, aqui mostra no mapa, Gênova, Veneza e Pisa principalmente, elas exportam as mercadorias vindas do Oriente. E elas, então, só elas obtêm lucro. É preciso se buscar quebrar esse monopólio e se criar novos monopólios dentro do ponto de vista do pacto colonial. O renascimento comercial e urbano é uma outra motivação, porque as cidades agora fortalecidas têm na burguesia aquela que busca o fortalecimento cada vez mais do comércio e o crescimento das cidades. Nós temos uma característica aqui que é a centralização do saber, uma motivação que é a centralização do saber. Alguns navegantes buscaram romper a limitação que o Atlântico impunha na navegação. Navios fracos, navios incipientes, o não conhecimento de determinadas regiões. Tudo isso, alguns navegadores buscam romper com esse domínio. Um desses caras é Cristóvão Colombo, que é o primeiro a chegar às Américas. E a seguir, os portugueses, que a gente conhece, o Cabral, vai buscar esse romper. Outros navegadores também vão fazer a circunnavegação, vai se buscar no litoral da África. Metais. O esgotamento das minas europeias faz com que se busque novas fontes de metais. Existe um mito, uma ideia mitológica na Europa, que além do oceano existe um lugar chamado Eldorado, onde até as paredes das casas são feitas de ouro, de tanto ouro que existe nesse lugar. Então agora chegou a hora, diante da necessidade de ter mais metais preciosos em circulação, de se buscar novas fontes. E a religião, a expansão da fé cristã, os puritanos vão buscar novas locações, além do que os próprios católicos precisam da renovação da quantidade de seus fiéis, que eles estão perdendo espaço na Europa. Como pioneirismo, vamos falar primeiro do pioneirismo.
O pioneirismo português, nós vamos ver, eles já têm uma prática de navegação, de tradição, é um país que pratica pesca intensamente. E aí, o litoral, o extenso litoral virado para o Atlântico aponta nessa direção. Um detalhe que eu gostaria de frisar é que não é apenas posição geográfica favorável. Nós temos uma série de fatores, tá bom? Que aqui nós estamos destacando apenas 3, que é a pesca, né? Desculpa, a pesca, o litoral para o Atlântico e o espírito de aventura, que desde a expulsão dos muçulmanos na Guerra de Reconquista é presente em Portugal. Temos o financiamento, a burguesia, essa é uma questão importante. A burguesia portuguesa que não quer ficar submetida ao monopólio das cidades italianas tem interesse em financiar essas expedições e quer investir nisso. Outra causa do pioneirismo é a unificação precoce. Portugal é o primeiro país da Europa Ocidental a se unificar em monarquia. Como há uma crise de sucessão no trono português, Dom João, vai haver uma revolução de nobres na cidade de Aves, Dom João vence e ele estrutura precocemente o Estado. Como consequência do processo de expansão marítima, nós vamos ver, temos uma revolução comercial, os mercados mundiais vão interagir. Primeira vez, é o primeiro grande exemplo, atenção meus alunos do pré-vestibular, é o primeiro grande exemplo de globalização. Ok? Agora vamos ter o comércio da África com a Europa, da Europa com a América, da América com a África, da África com a Ásia, com a Europa e com a América também. Então, nós temos um comércio mundial interagindo agora. Hegemonia europeia, o capital acumulado pelos bens de exploração colonial, pela riqueza que virá da América, me perdoem, da América, vão gerar a Revolução Industrial. Algumas questões, inclusive no Enem, apresentam esse tema, ou seja, a riqueza da América vai financiar a Revolução Industrial. E agora, outra consequência é o colonialismo. O sistema jurídico, econômico, social e cultural europeu vai ser imposto às novas regiões. As culturas da América e de parte da África vão ser sufocadas. Haverá uma tentativa constante de se sufocar essas culturas. Ok? Mas também vamos ver que há uma troca entre essas culturas. Novas culturas vão chegar tanto para a América, como para a Europa, como para a África, como para a Ásia. Vão haver, inclusive, modificações na cultura europeia. Ok? Agora, nas aulas seguintes, nós vamos fazer simulados, exercícios do Enem sobre Idade Moderna. Eu espero vocês até lá na hora de fazer as correções.